Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Nas últimas semanas, os juros do cartão de crédito ultrapassaram 400% ao ano. O Brasil tem um dos índices mais altos do mundo de spread bancário, que é a diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o valor cobrado do consumidor. O deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, quer disciplinar essa cobrança dos bancos. Deputado, obrigada pela presença. Deputado, por que é tão caro usar o juro do cheque especial, pagar juro do cheque especial e o crédito rotativo do cartão no Brasil? Olha, a gente escuta muito as pessoas falarem do juro bancário e quando trazem para isso, trazem para a taxa Selic, que é a taxa estabelecida pelo governo. Essa taxa tem variado no último ano de 13, 14, 14,25. O que não dá para entender por ano. O que não dá para entender é como é que você tem uma taxa oficial do governo, que é o custo do banco a fazer a captação do dinheiro de 14%, e ele quer passar o consumidor por 400%. Isso que é o spread, que é essa diferença da taxa básica para a taxa final, é o lucro do banco. Então ele está comprando dinheiro a 14% e vendendo a 400% para o consumidor. Só que essa é uma venda quase que obrigatória, porque essa venda ela é colocada normalmente no cheque especial e no cartão de crédito. Então, é o cidadão que está em dificuldade financeira, que perdeu o emprego, que se descontrolou nas suas contas domésticas, que termina pagando esse juro de 400%. Essa diferença ela é inaceitável, ela ultrapassa os limites do bom senso. Nenhum país do mundo, por mais que tenha taxas de juros altas, permite que você tenha um spread tão largo, que tenha uma margem de lucro tão grande para os bancos. Por isso, inclusive, no ano passado, os bancos brasileiros bateram todos os recordes de lucratividade. Quando a economia brasileira andou para trás, a indústria perdeu, o comércio perdeu, apenas o sistema financeiro está lucrando com esse formato de cobrança de juros que ocorre no Brasil. Deputado, agora, limitar não criaria uma interferência no mercado? Pode trazer algum prejuízo para a iniciativa privada? Como se teria jeito de estimular a competitividade sem limitar? O ideal não é limitar, o ideal é que o mercado ele se autorregulasse. E o governo teria, inclusive, os instrumentos. Não cabe a nós do parlamento forçar o governo a usá-los. Mas o governo teria seus instrumentos através dos bancos oficiais. O governo tem o Banco do Brasil e tem a Caixa Econômica, que poderiam praticar juros razoáveis, obrigando o resto do setor a baixar também suas taxas. Mas isso não tem acontecido. O governo não usa esse instrumento e a gente quer provocar esse debate aqui dentro do parlamento. Eu sou em princípio, contra a intervenção na economia do Estado, mas tem alguns momentos onde se passa o limite da razoabilidade. Se a gente estivesse tratando aqui de uma situação razoável, não seria aconselhável a gente estar interferindo e estabelecendo limites. Mas eu não posso aceitar que uma instituição bancária vá adquirir dinheiro a uma taxa de 14% e queira empurrar para o cidadão a 400%. A diferença é muito grande. Inclusive, o projeto que a gente apresentou, ele não estabelece um valor em específico, mas diz que o juro não pode ser maior do que 2 vezes a taxa Selic. Então, nós estamos estabelecendo aí uma lucratividade máxima na operação de 100%, o que já é extremamente razoável para a instituição bancária. O comerciante, qualquer um que esteja nos assistindo nesse momento, sabe que são poucos os produtos que ele consegue praticar uma margem de 100%. Então, a gente está dando um limite máximo. Agora, o ideal era que os bancos oficiais eles puxassem essa taxa para baixo. Hoje, esse sistema ele é perverso para a classe média, para o consumidor de uma forma geral e também para todo o nosso comércio e indústria, porque a população, quando ela começa a pagar, o consumidor começando a pagar 400% de juro, ele está deixando de utilizar aquele dinheiro que poderia estar girando no comércio e na indústria, simplesmente para estar pagando o juro bancário. Então, a gente vai precisar regulamentar isso. O Banco do Brasil e a Caixa, o governo fez com que eles abaixassem os juros, esse movimento em 2012. Exato. Sofreu uma forte crítica, uma rejeição muito grande do setor. O senhor acha que há espaço para se tomar essas medidas novamente? Claro que há. Agora, o governo ele tem que governar para o Brasil, para a maioria da população, e não para o sistema bancário. O que a gente tem hoje é um governo que governa para o sistema bancário. No ano passado, nós não podemos esquecer, nós tivemos durante o ano de 2015 um ministro da Fazenda
que antes de ser ministro da Fazenda era diretor do Banco Bradesco, uma das maiores instituições bancárias do país. Ele saiu direto do Bradesco para o Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Fazenda trabalhou e continua a trabalhar defendendo os interesses dos bancos e não da população. O governo não pode abrir mão do que é interesse da população de uma forma geral para beneficiar 3 ou 4 bancos. Isso está errado e está equivocado. Em 2012, quando o governo iniciou esse processo para forçar uma diminuição do spread, o governo depois terminou cedendo a pressão, não da população, mas a pressão dos bancos, de 3 ou 4 bancos que são os maiores beneficiados desse processo. Não tenho dúvidas que se o governo tomasse a decisão, através da Caixa Econômica e Banco do Brasil, em trabalhar com taxas de juros razoáveis, nós poderíamos ter, sem nenhuma dúvida, uma situação como essa resolvida. Hoje, quem entra no juro do cartão de crédito, no rotativo do cartão de crédito, que chegou agora ao fim do ano em 431%, quem entra nesse juro não consegue mais sair dele. Então, a gente precisa solucionar isso. Se você for para a Europa, para os Estados Unidos, ninguém pratica mais de 10% de juro ao ano. Como é que a gente pode estar praticando 400 aqui no Brasil, ainda mais no momento desse de crise e de recessão? Então, a gente precisa regulamentar, precisa conversar. Não acho que o projeto que a gente apresentou necessariamente é um projeto fechado ou que ele não esteja aberto para debate, para discussão ou para modificação, mas nós não podemos ignorar a extorsão que está sofrendo o consumidor brasileiro em pagar essas taxas de juros. Então, isso também não pode ser ignorado e o governo vai precisar debater esse tema, vai precisar discutir e eu espero que ao longo desse ano de 2016 a Câmara dos Deputados dê devida importância a esse tema. Deputado Daniel Coelho, o senhor é do PSDB, um partido de oposição. O senhor acha que o PSDB apoiaria uma queda de juros pelo Banco do Brasil e da Caixa? Acredito que sim. Eu acho que essa era uma medida que teria o apoio de toda a casa, independente de oposição ou do governo. Não seria uma medida que necessariamente passaria pelo Congresso Nacional, porque é um assunto dos próprios bancos, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, mas do ponto de vista político, eu acredito que uma medida como essa teria o apoio da oposição e do governo. Acho que todos os partidos aqui teriam uma tendência a apoiar uma medida como essa e acho que seria muito importante para o país. Então, antes até de discutir o projeto, eu tenho feito questão de sinalizar e de fazer apelos ao governo para que eles também tomem iniciativas no intuito da gente controlar esse juro bancário que já passou dos limites da razoabilidade. A gente está no momento prevendo aí a possibilidade de uso do FGTS para empréstimos. O senhor acha que daria para aliar as duas coisas? Daria para juntar essas duas coisas, esse mote da queda de juros com o uso do FGTS? O senhor acha que é viável? Olha, pode se conectar as duas coisas, eu não acho que é impossível. O problema é que esse juro bancário de 400%, ele não se justifica com absolutamente nada. Você não tem custo bancário, ou você não tem custo na operação, ou custo com o dinheiro, para justificar uma cobrança de juros de 400%. Esse é que é o problema. Você tem uma situação no Brasil que não é comum. Você está recebendo ou captando a 14 e vendendo a 400. Isso não é comum, nada se justifica. E tanto não se justifica que, repito, num momento de crise econômica, onde todos os segmentos da economia brasileira tiveram uma retração no ano passado, os lucros dos bancos aumentaram e aumentaram muito. Todos eles bateram recorde. Então, o que a gente tem realmente é um desequilíbrio na própria economia do país. Você não pode ter o comércio e a indústria, que devem ser as bases para uma economia forte, com dificuldades, com as empresas fechando. Nós tivemos notícia de várias empresas, tanto do setor industrial como do comércio, fechando as portas no ano passado. Você ter esses segmentos fechando porta e você ter os bancos ganhando cada vez mais. Eu não sou contra que as instituições bancárias elas tenham lucro. Elas podem ter seu lucro, mas isso tem que ser razoável e isso tem que permitir também que a economia brasileira cresça como um todo. Não dá para a gente concentrar toda a economia brasileira simplesmente no setor especulativo e financeiro. Deputado, como que está a tramitação do projeto? O senhor já tem apoio dos outros parlamentares do PSDB, de outros partidos? Dentro do partido a gente já conversou e temos apoio dentro da bancada. O projeto foi apensado a outros projetos que já tinham sido apresentados e que tratam, de uma certa forma, desse exagero do juro bancário. Então, a gente termina tendo também aí o apoio de parlamentares de outros partidos que, de uma certa forma, direta ou indiretamente, já trataram do tema. Quando a gente foi observar, na verdade, já há 15 anos na Casa existem deputados e parlamentares que individualmente têm apresentado projetos nesse sentido. Eu acho que o nosso está um pouco mais atual e um pouco mais moderno, mas os deputados que apresentaram projetos nesse sentido, acredito eu, vão apoiar também essa nova iniciativa. Então, daqui para frente, realmente é tentar articular com as demais bancadas para que a gente consiga avançar nessa discussão. O que a gente não pode, independente de aprovação de projeto ou não, é continuar
permitindo que juros tão altos sejam cobrados à população, ainda mais de forma impositiva, porque esse não é um juro negociado. Quando a gente vai adquirir um veículo, uma casa própria, você vai ao banco, você pesquisa, normalmente você faz uma comparação e vai saber qual a melhor taxa de juro para você adquirir aquele produto. No caso do cartão de crédito e do cheque especial, é para quem já está devendo. Não é um juro planejado, a população não se planeja ao comprar esse serviço. Muito pelo contrário, quando ela entra em dificuldade, ela vê aquele juro começar a entrar na sua conta, seja no rotativo do cartão de crédito ou na sua conta através do cheque especial. Então, não há também a comparação. A gente precisa realmente forçar, até porque os próprios bancos praticam taxas de juro diferentes para o financiamento de casa própria, para o financiamento para aquisição de veículos e para outros tipos de situação. Então, por que não, ou por que diferenciar tanto nessas duas situações, na questão do cheque especial e do cartão de crédito? Não consigo ver nenhuma justificativa para essa diferença tão grande nas taxas cobradas, especificamente no cartão de crédito e no cheque especial. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Espero que o projeto tenha sucesso. Muita agradeço, gente está esperando por isso. Sem dúvida. Agradeço a vocês que nos acompanharam no programa. Palavra Aberta termina aqui. Agradeço a participação do deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, e a você, que acompanha o programa pela rádio e pela TV Câmara. Para assistir esta e outras edições do programa, visite a nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.